Obrigada, Val. Gente, hoje nós estaremos com mais um domingo de muita luz. Aqui, Mara, como é que eu chamo Eduardo aqui agora? Ele tá aqui, ó. Eu clico nele. Não, clica aqui, ó. Aqui. Nosso Eduardo Guimarães conosco. Boa tarde, Cris, querida. Ó ele aí, ó, Aê! Cheguei! chegou, quanta alegria. E tudo bom, querida? O Bom, som dele tá baixinho. Tá baixo o som? Aqui. tá um pouquinho baixo o seu som. Ué, estranho. Hoje Bruna, eu tô com contra-regra aqui. ó, que ótimo, muito chique, seu Filmar contra-regra. aqui contra-regra. Eu corri para casa dela. Oi! Aqui, ó. Ah, que ótimo! Eu vi aí um pedacinho. É muita alegria te ter por perto. Obrigado, querida. Ó, então, o som melhorou, meu bem? Não. Não, continua baixo. Tá bom, Lani, para você? Para mim Que tá estranho. baixo. É o meu também. O seu também tá baixo, então? Não, tá. O meu tá bom. Estão dizendo que tá bom. Então, gente, hoje 20 de dezembro. Dezembro que é um mês de muitas alegrias, é um mês que a gente traz nos nossos corações a fraternidade mais ativa. Deveremos ter ela todos os dias, todo o ano todo, né? Mas dezembro ativa mais por ser o mês de Jesus, um mês que a fraternidade impera, né? Com mais intensidade, não é isso? Então, nós estamos hoje falando sobre Jesus e o mundo atual. Não é isso, Eduardo? E o mundo novo? E o mundo novo, esse mundo que a gente está chegando, que a gente já vem chegando nele já há algum tempo, né? E Eduardo Guimarães, ele é de Niterói, já esteve com a gente uma vez que ele fez uma jornada no Arraial da Ajuda e nós pescamos e ele veio num domingo inesquecível fazer uma palestra para a gente embaixo das árvores, foi maravilhoso. Ela mora no coração de todos nós ainda hoje e assim nós tivemos momentos maravilhosos. E por isso, há algum tempo já que a gente vem tentando, mas a agenda não coincide. Quando a gente estava fazendo as leis morais, nós tentamos, as agendas não coincidiam, e agora ele nos colocou essa data, assim, falou que poderia nesse mês de dezembro, e pescamos ele justamente para esse período que antecede o Natal. Foi uma palestra muito linda e emocionante, aquela palestra embaixo das árvores. Foi o nosso pulo para a nossa... Estávamos alugando e reformando um espaço e muitas pessoas foram. Foi um domingo lindo. Então, é com grande, grande alegria que nós temos hoje aqui Eduardo Guimarães, que para a gente é uma grande representatividade. E aí vamos fazer a nossa prece, vamos passar a palavra para Eduardo e vamos estar juntos, né, nesse momento, nessa tarde de domingo. Eu gosto muito de falar dessa tarde de domingo, que não podemos estar presencial, mas podemos estar agradecendo a Grambel, né, que nos proporcionou esses momentos do telefone, da internet hoje, esse avanço da tecnologia, e veio tudo junto. Então, nós somos realmente muito gratos a tudo que nos acontece, porque sempre é para o nosso crescimento, não é isso? Então, vamos fazer a nossa prece para iniciarmos a nossa palestra dessa linda tarde. Então, vamos fechando os nossos olhos e vamos dizendo ao Pai que aqui estamos
sendo luz, buscando em nós o que há de melhor e trazendo à tona para as nossas convivências, para os nossos entendimentos, para que a cada dia possamos olhar para o alto e dizer sempre que estamos na luz e que somos luzes, porque é isso que o Pai espera de cada um de nós. Com as bênçãos dos nossos anjos da guarda, de toda a equipe espiritual, dos mentores do Fonte de Luz, nós nos unimos nessa tarde para valorizarmos e para nos sentirmos amados pelo Pai, valorizando cada vez mais os ensinamentos do Mestre Jesus e buscando colocá-los nas nossas vidas, vivendo na prática como Ele nos ensinou e como Ele, tudo que Ele ensinou, Ele viveu. Então, o nosso mestre, o nosso guia é o Mestre Jesus. E é com Ele que nós queremos caminhar de mãos dadas. Que as bênçãos divinas recaiam sobre todos nós, sobre o nosso querido palestrante, nosso Eduardo, que é nosso com certeza, pois fazemos parte dessa grande família universal. Obrigada, Pai, nos abençoa, nos ilumina, e que cada palavra que vamos ouvir daqui para frente, que ela fique nas nossas mentes, nas nossas consciências, e que nos favoreça sempre a sermos um ser melhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, livra-nos de todos os males, e leva todo esse nosso amor a toda essa humanidade, a todas as pessoas que estão esperando por um pouco de luz e de amor. Fica conosco hoje e por todo sempre, que assim seja. Com você, a palavra, meu querido Eduardo. Querida Neide, nossa Neidoca, Gilmara, amiga, que possibilitou esse intercâmbio, me dando um curso rápido de Instagram, de modo a eu poder, nessa tarde, me dirigir mais uma vez aos amigos, aos queridos amigos do Fonte de Luz. Confesso que eu já havia esquecido o nome do centro, mas me surpreendi com essa beleza de nome, Fonte de Luz. E também eu me recordo daquela manhã, quando o Fonte tinha apenas um quadradinho, um cômodo minúsculo, que servia apenas para guardar as cadeiras, já que a reunião pública se dava no domingo pela manhã, quando os companheiros tiravam as cadeiras desse cubículo e as despojava debaixo de uma dessas árvores gostosas que a gente tem aí na região. Vocês vão de me desculpar, esse árvores gostosas, bem carioquês, bem fluminense. Mas, então é com alegria, queridos, que Jesus nos possibilita estarmos juntos, ainda que não perto. Estamos, de alguma forma, ligados pelos fios do coração, estabelecendo essa conexão, que é, sim, tecnológica, através da internet, mas que se deverá fazer também com o coração, com os fios do coração. Então, que Deus nos abençoe, que tenhamos
uma tarde de fonte de luz, uma tarde de intercâmbio espiritual. Nesses dias em que ouvimos tantas notícias tristes, ainda há pouco eu estava diante do noticiário, me acercando dos números crescentes de contaminação que vem acontecendo no nosso país, em outros países. Esse mal, esta doença, esta pandemia que achaca, que amedronta, que atemoriza a todos nós. Imagine vocês, queridos, que ultimamente, nas últimas décadas, a ciência vem se debruçando sobre as doenças mais sofisticadas, como as doenças neurológicas, as doenças cardiovasculares, as doenças endócrinas, achando que as doenças infecciosas elas já haviam sido vencidas, seja pelo arsenal extraordinário de antibióticos, da antibiótico-terapia, seja através dos inúmeros medicamentos antirretrovirais ou antivirais que nós possuímos no nosso arsenal farmacopeico. Entretanto, longe poderíamos imaginar que no Adelbar, no início do século XXI, o mundo, as nações ricas e pobres estariam de joelhos diante de um ser nem unicelular. O vírus não chega a ser nem uma célula, é uma estrutura tão simples e vem se mostrando tão poderosa nesses dias. Pois bem, nesta época que aflige o nosso coração, nessa época de temor, de apreensão, porque embora, repito, uma notícia ou informação que vocês estão carecas de saber, a mortalidade do Covid é muito pequena, é um percentual muito pequeno, mas que se amplia e se alarga nos chamados grupos de risco, de modo que, a rigor, de antemão, ninguém sabe qual será a evolução, como que o vírus agirá no nosso organismo, dando um desfecho bom, como acontece com a maioria das pessoas, mas podendo também ser um desfecho triste, como a morte de mais de 185 mil pessoas somente no nosso Brasil. Não nos esqueçamos, são 185 mil, não são 18 pessoas, não são 185, não são 685, não são 1.850, são 185 mil pessoas mortas só no Brasil. E de antemão, quem me ouve nesse instante não sabe antecipadamente qual o estrago, como será a evolução no nosso organismo, uma vez ele contaminado. Por tudo isso, a época exige de todos nós um grau a mais de fé, um grau a mais de força espiritual. É como se sentíssemos mais necessidade ainda de Jesus nos nossos corações. E falando-nos do Mestre, que veio através de um povo, conhecido como povo escolhido de Deus, porque os hebreus, segundo narra-nos o Antigo Testamento, ele começa a sua trajetória ali com o pai Abraão, quando Deus o escolhe para formar, para criar um povo eleito, um povo escolhido, um povo que acreditaria no único Deus
inaugurando, por assim dizer, o monoteísmo, a crença num único Deus. A partir daí, entendem os hebreus que eles faziam parte, então, dos escolhidos de Deus, dos eleitos do Senhor, da terra santa de Israel. Entretanto, não obstante essa crença, não obstante acharem que eram, por assim dizer, os preferidos de Deus, a história desse povo não confere com essa escolha de Deus. Porque, ao contrário, a história de Israel é uma história de submissão, de invasões de outras nações. É uma história de ataques em que os rochedos poderosos de Israel não puderam impedir a invasão dos gregos, dos romanos, dos asmoneus, dos assírios, dos babilônicos. Ao longo de mais de 1000 anos, Israel viveu sob a força, sob o domínio de povos estrangeiros que saqueavam o povo de Deus, que o submetia às mais diversas adversidades, sofrimentos, padecimentos. Entretanto, queridos, esse povo manteve a fé durante mais de 10 séculos. Essa gente não perdeu a perspectiva de um dia novo, de uma nova época, de um novo ciclo. Por mais que fossem perseguidos, por mais que fossem vilipendiados, esse povo conseguiu manter a esperança de dias melhores, quando Deus, então, faria justiça, conduzindo o seu povo à condição de nação eleita. Todos os padecimentos, todas as tristezas, todos os desafios foram encarados com força, com determinação, porque os profetas, os grandes médiuns de Israel, auguravam, previam, antecipavam aquele dia em que o mundo estaria pronto para que as graças de Deus, as bênçãos de Deus se fizesse de verdade junto ao seu povo. De modo que durante mais de 1000 anos foi a mediunidade, sim, foi a capacidade dos médiuns, os grandes profetas de Israel, que manteve a luz, a fonte viva da luz nos corações desse povo, inúmeras vezes testado, inúmeras vezes machucado, vilipendiado. Os profetas, eles desenhavam um tempo novo, uma época em que viria o Salvador de Israel, aquele que faria justiça, conduzindo o grande povo à sua destinação máxima espiritual. Foram grandes os diversos poetas, os diversos profetas poetas. Mas se pudermos escolher, diante do tempo curto que temos para considerações tão profundas, com largas repercussões históricas, escolhemos uma profecia do profeta Isaías, feita 730 anos antes
da vinda de Jesus. O grande médium, quiçá o maior médium de Israel, através de suas poderosas antenas psíquicas, previu com exatidão, quase que no detalhe, a vinda de Jesus, dizendo-nos: levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza, coberto de opróbrios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Carregado de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado das nossas culpas, tomando para si todas as nossas dores. Parecerá um homem vergado sob o peso da cólera de Deus. Humilhado e perseguido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. A sua morte passará como de um ímpio, e o seu túmulo como um de um malvado. Mas desde o dia em que oferecer a sua vida, verá surgir uma nova posteridade, e os interesses de Deus hão de prosperar em suas mãos. Eram esses anúncios, eram essas expectativas, essas notícias do além, que mantinha o povo de Israel, o povo que receberia Jesus, mantinha-os firmes, resistentes, fortes, determinados, na certeza de que quando o tempo se fizesse maduro, a justiça de Deus se cumpriria. Ocorre, meus irmãos, um fato que é relativamente desconhecido da maioria de nós espíritas, dada a nossa pouca inclinação para os estudos bíblicos, para o conhecimento mais aprofundado da Bíblia. Ocorre, na história do povo de Israel, um fato estranho, aparentemente inexplicável. Por quê? Esse povo, acostumado aos médiuns, à mediunidade, às profecias, curiosamente, espantosamente, esteve durante 400 anos desprovidos dos médiuns. É o chamado período interbíblico. Outros chamam de período intertestamentário, ou seja, ele está entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O período interbíblico, ele compreende 400 anos, que vai dos últimos versículos do livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, até os primeiros versículos do Evangelho de Mateus, que inaugura, que inicia o Novo Testamento. A esse tempo, portanto, dá-se o nome de período intertestamentário, que dura de 434 a 5 anos antes de Cristo, em que o povo de Israel, tão acostumado aos grandes profetas, aos grandes anúncios, esteve a amargura, a míngua
dessas informações. A ponto de o salmista, nas suas lamentações, nos seus desvaneios, nos seus queixumes, se dirigir a Deus nesses termos: Senhor, onde estão as tuas infinitas misericórdias? Por acaso esquecestes as promessas que fizestes a Davi? Já não há profetas, Senhor, e dentre nós ninguém sabe até quando. 400 anos, queridos. Nesses 4 séculos, parecia essa gente que Deus havia se afastado do mundo, que Deus tinha se virado para outro planeta, para outras terras, e esquecido o seu povo, esquecido a terra. Entretanto, Deus tem seus estranhos caminhos. Deus possui uma sabedoria que não comporta na nossa capacidade, no nosso entendimento. Nós somos nada ou quase nada na interpretação dos planos divinos. Eles se desdobram a partir de um planejamento, de uma organização, de uma finalidade que se alonga no tempo e no espaço. E que a nossa capacidade diminuta não consegue apreender a grandeza, a amplitude dos planos de Deus, do Criador, para com a sua criatura. Pois que os últimos versículos de Malaquias encerram-se nesses termos. Pois que virá então o precursor, aquele que deverá preparar os caminhos. Então, Deus, nesses 400 anos, que aparentou silenciar-se, estar desleixado da sua terra, em verdade, Deus, através dos homens, preparava a terra para a vinda de Jesus. Nesses 400 anos, vai ocorrer um fenômeno curioso, que tem até, claro, a sua vertente humana, mas que possui a sua conotação espiritual. 300 anos antes de Jesus, portanto, no espaço desses 400 anos, eis que Alexandre, o Grande, sai do ocidente da Grécia e invade o Oriente, a Palestina, levando consigo a cultura grega, a filosofia grega e o maior tesouro, a língua grega. A partir da invasão de Alexandre o Grande, todo o Mediterrâneo começa a falar o grego, como acontece hoje no mundo com o nosso inglês, em que as pessoas viajam para diversas partes do planeta, desde que ela possua o inglês, ela se vira porque a língua está penetrada, está difundida no mundo inteiro. Pois bem, com a invasão do mundo e da Palestina por Alexandre, filho de Filipe, o mundo de Jesus começa a falar grego, ao lado do hebraico e ao lado do aramaico. E o grego, meus amigos,
será a língua do evangelho. Será o grego que Paulo se utilizará para difundir aquelas ideias que, se permanecessem naquelas aldeias distantes da Palestina, não fecundaria o mundo. Então, o grego chega a Tarso, a cidade de Paulo de Tarso, e ele, embora filho de hebreus e dominando, portanto, o hebraico, aprende também o grego, e será o grego a ferramenta de difusão do evangelho de Jesus pelo mundo todo. Se não fosse a língua grega, se não fosse o trabalho de Paulo, nós não estaríamos hoje aqui conhecedores de Jesus. Estranhos são os caminhos de Deus. Estranhos são os caminhos do Senhor. Porque desde então, quando o evangelho sai da sua língua original, o aramaico, e adentra e é versado no grego, é que ele ganha o planeta, é que ele ganha o mundo conhecido. E o grego, então, levará o evangelho de porto em porto, de estrada em estrada, de aldeia em aldeia, fazendo que o mundo conheça o evangelho de Jesus. 300 anos antes de Cristo, Alexandre cruzava o mar Egeu, levando para o Oriente o maior dos tesouros, que era a língua grega. Em 40 depois de Cristo, Paulo cruza, faz o caminho contrário. Sai do Oriente e vem para a Europa, para o Ocidente, trazendo a maior das joias, o Evangelho de Jesus. E foi assim que chegou a nós o Evangelho. Pois que Malaquias diz que Deus mandaria o precursor, aquele que organizaria o caminho para a vinda dele. Então, a vinda foi organizada pela língua grega, mas também pelo domínio romano. Desculpem os companheiros essas divagações históricas, mas é importante situarmos, é importante contextualizarmos os planos de Deus que se faz na história através dos homens. Em 63 a.C., Pompeu, general romano, derrota as forças gregas e estabelece o Império Romano, o maior império sobre o planeta. É bem verdade que o império foi estabelecido a poder de força, de morte, de submissão. Mas com a chegada do Império Romano, o mundo foi unificado. O mundo que vivia distribuído em tribos bárbaras, em povos que viviam em brigas, em violências, em ataques, ainda que sob o domínio romano, houve uma chamada paz romana, em que os povos, pelo menos dominados por Roma, viveram anos de tranquilidade ou anos de menos violência, e foi por isso que o evangelho pôde prosseguir nas estradas, porque Roma, no sua sede de domínio, criou estradas pelo mundo inteiro, e foi por essas estradas que o evangelho andou, indo de porto a porto, de aldeia em aldeia. Vejam, queridos, que 400 anos, Deus parecendo estar distante da terra, Deus parecia estar alheio aos humanos, é porque ele estava preparando o mundo, estava preparando a terra para que a mensagem do evangelho, a boa nova, não ficasse circunscrita a uma região,
a uma aldeia da Palestina e pudesse chegar até os nossos dias. E quando então, transcorridos 400 anos, surgiu um boato, um falatório, de que um profeta chegou, de que um profeta verdadeiro chegou ali pelas margens do Jordão, o mundo se alviçarou, o mundo se alegrou, porque Deus havia enviado o seu Messias, o ungido, o Cristo, o Santo de Deus. E ele veio, meus amigos, mãos vazias, desarmadas, sem escudos nem espadas, só o amor por todos nós. Ele veio. Pão da vida, luz do mundo, com olhar meigo e profundo e solene a sua voz. Jesus chegou. E como nos diz Emmanuel, no livro Segue-me, o mundo passou a ser diferente. O mundo se dividiu entre AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Depois de Jesus, o mundo não foi o mesmo. Todos os setores da vida humana, todas as áreas humanas receberam a influência de Jesus. Precisaríamos de mais tempo para retratar em que se constituiu a grande boa nova. A boa nova, a mensagem diferente que Jesus trouxe. Mas ficarei aqui com 2 preceitos somente. Jesus representou a radicalização do amor. Jesus tornou-se um radical do amor. E com o amor, ele transforma o mundo. Além do amor, a humildade. Foram essas 2 grandes bandeiras do Cristo que transformou o mundo, que modificou o mundo e trouxe uma mensagem nova a este planeta. De modo que o Espírito Lázaro, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a lei de amor, diz assim: quando Jesus Cristo pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Porque ele foi a radicalização desse sentimento divino que é o amor. O mundo mudou, queridos. E o mundo ainda está mudando ao influxo desta nova mensagem. Hoje, pleno século XXI, nós estamos no ano de 2020, sendo achacados, abarroados por uma pandemia, por um mal, por uma ameaça que está na rua, está nos lugares. Mas os primeiros cristãos, aquelas primeiras gerações após Jesus, também se defrontaram com epidemias. Em 165, vai ocorrer a peste antonina. É uma peste, naquela época não se chamava epidemia, nem pandemia, era uma peste transmitida por uma bactéria.
E viu-se que desde aqueles tempos, enquanto os poderosos, os abonados, os enricados, diante do mal, corriam para as suas chácaras e quintas, se defendendo, fugindo da peste, viu-se surgir aquela gente estranha, um pouco antissocial, mas que ia ao encontro dos contaminados, com extremado amor, como reflexo de Jesus. É bem verdade que não se conhecia a dinâmica das contaminações, das epidemias. Não se sabia que era dispersada através de micro-organismos. Mas o que sobressai disso é o amor que os cristãos devotaram para com as pessoas da cidade, demonstrando que Jesus havia sido, de verdade, o mestre do amor, da humildade, da igualdade, da empatia, da solidariedade, da compaixão. Em 250 depois de Cristo, a humanidade seria contaminada por uma outra peste, a peste de Cipriano. E, de novo, os cristãos que eram perseguidos iam ao encontro dos necessitados, ofertando-lhes carinho, a cura mediúnica, porque uma das características do evangelho nascente vai ser a fidelidade ao evangelho, as curas e a crença na imortalidade. Eis que nós estamos hoje aqui, diante de uma peste. Não é a peste antonina, não é a peste de Cipriano. Hoje o nosso conhecimento científico nos aconselha a nos afastar, a mantermos o isolamento, a fim de quebrar a corrente dessa contaminação, a fim de que menos pessoas morram. Mas estamos diante de questões, de problemas, de dificuldades. Assim como Jesus, assim como a Boa Nova, o Espiritismo também passou por um período de preparo. Allan Kardec, na Revista Espírita de agosto de 1858 e dezembro de 1863, diz-nos que o Espiritismo veio na sua época própria, depois de uma longa elaboração dos tempos, para que o mundo recebesse a terceira revelação. Precisava a ciência, a filosofia, as mentes, a mentalidade humana se desenvolver para que o evangelho redivivo, a terceira revelação, chegasse a nós. Então, queridos, já aqui me aproximando para o final dessas considerações, eu só gostaria de lembrá-los que a semelhança dos primeiros cristãos, que 150 anos depois de Cristo enfrentaram a primeira peste, nós hoje, mais ou menos 150 anos depois do Evangelho redivivo, estamos encontrando mais uma epidemia, como já teve em outras tantas, a gripe espanhola e outras tantas. Assim como os cristãos, nós, cristãos do século XXI, cristãos espíritas, somos também chamados a manter aquela fé, aquela certeza de dias melhores. Por isso eu dizer que Jesus não poderia vir noutro povo, noutra nação, a não ser o povo de Israel.
Então, a fé dessa gente é a fé que deve estar nos nossos corações, meus amigos, nesses dias difíceis. E aí eu me lembro de um exemplo de fé, nem mesmo dentro do cristianismo. Eu lembro de um rabino, o Rabino Akiba, que nos dá um grande exemplo de fé. Durante toda a sua vida, todo o seu rabinato, ele orava o chamá, a prece que Jesus orava. Porque Jesus nos ensinou o Pai Nosso, mas Jesus, como judeu, orava o chamá. Ouve, Israel. O nosso Deus é único. Ama-o com toda a sua força, de todo o seu coração, com toda a sua alma. Esse é o chamá que Deus, que Jesus orava. Assim o rabino que foi condenado por Roma à morte, por ter tomado parte contra uma revolução contra os romanos, a Revolução de Córdoba, em 130, quando os romanos escolheram-no para ser um exemplo, a fim de que os outros judeus desistissem da revolta de Bar Kokhba, esticaram o corpo do rabino numa prancha e inventaram um pente de aço, cujas pontas eram pontiagudas, que ficava passando por cima das carnes do rabino, furando a carne, gerando uma dor esmagante. E como qualquer um de nós, que talvez gritasse desesperadamente, porque a dor é uma coisa cruelíssima. Pois acreditem, amigos, o nosso rabino Akiba conseguiu manter uma força, uma resistência. E quando, então, o pente de aço lhe rasgava as carnes, ele orava dizendo assim: ouve, Israel, o nosso Deus é único. Ama-o com toda a sua força, com todo o seu coração, de todo o seu espírito. Os discípulos do rabino estavam próximos e perguntaram a ele: como, rabino? Como que o senhor consegue manter essa calma? Como o senhor consegue orar quando esse instrumento de tortura lhe rasga as carnes? E ele diz: saibam vocês que durante todos os anos em que eu orei, ouve, Israel, o nosso Deus é único. Ama-o com toda a sua força, com todo o seu espírito, com todo o seu coração. Eu nunca tinha sentido de verdade isso no coração. E eu perguntava a mim se em algum dia na minha vida eu teria a oportunidade de falar essas palavras com todas as forças da minha alma. E aquele era o momento que ele estava tendo para falar a prece, a oração de Israel, com toda a força. Então, quando o dente rasgava, ele falava com o coração na boca: ouve, Israel, o nosso Deus é único. Ama-o com toda a sua força, de todo o seu coração, de toda a sua alma.
Meus amigos do Fonte de Luz, talvez alguns de nós, durante todos esses anos, temos orado da boca para fora. Talvez, em nenhum momento, tenhamos tido a oportunidade de curtir verdadeiramente uma oração. Assim como o Rabino, talvez a vida maior esteja nos dando hoje a oportunidade de orar com todas as forças do nosso coração. Então, oremos nesses dias de tristeza, nesses dias de medo de morte, medo de falência, medo de tristeza, medo de dor. Eu, essa semana, ouvi um áudio que uma amiga me mandou, falando da tristeza de surpreender-se com o plano de saúde da mãe, que havia vencido e que a mãe, ao precisar de internação, se viu à deriva sem a cobertura do plano. E eu comunguei com o sofrimento dela durante todo o áudio longo. E ao final, respirei em paz. Quando ela me disse que finalmente conseguiu um hospital, ainda disse: Eduardo, curioso, é um hospital na Zona Norte, mas muito bom, muito equipado, muito limpo. Eu estou agradecida a Deus, porque a minha mãezinha conseguiu um lugar. Mas enquanto ouvi o áudio e o meu coração floresceu de alegria, adveio-me a seguinte pergunta: e se o desfecho não tivesse sido esse, queridos? E se ela não tivesse conseguido uma vaga de hospital, mesmo na zona norte da cidade, longe da sua casa? Isso pode acontecer. Isso poderá acontecer. Isso poderá estar no nosso destino. E talvez, como Rabino Akiba, nunca teremos mais nós a oportunidade de dizer do fundo dos nossos corações a prece que Jesus nos ensinou e que foi levemente alterada pelos bons espíritos. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade e de paz na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Perdoa-nos, Senhor, os erros tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, deste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vossa vontade, assim seja. Muita paz, meus amigos.
Que Deus Assim abençoe seja. sempre. Muito agradecido. Enquanto você falava, meu coração está aqui palpitando, porque a gente faz uma viagem pelo Evangelho, onde eu fui lembrando de vários personagens, de Paulo, de Estevão, e a gente vai fazendo essa caminhada, né, de tudo que Jesus viveu, de todo o ensinamento, fazendo a relação com essa pandemia que nós vivemos hoje. Eu costumo dizer que ela é uma coisa que veio assim, sem preconceito. Não existe distinção. Ao contrário, as pessoas que no início foram mais atingidas foram os de poder aquisitivo mais elevado, né? A gente vai vendo como é que Deus vai falando a cada um de nós e que a gente precisa mesmo trazer dentro de nós esse amor maior, que é o amor de Deus, e vivermos, sim. Hoje eu estava lendo o Evangelho e eu peguei o capítulo da paciência, e lá ele fala de tudo que Jesus sofreu sem ter comprometimento nenhum, e nós reclamamos de tão pouco com tantos compromissos que nós temos, né? Então é esse trabalho, é essa busca que nós todos precisamos estar. Eduardo, você, como sempre, nos agraciou, foi maravilhoso. Obrigado, E querido. nós somos agradecidos assim, imensamente. Espero que você tenha umas boas férias. Se quiser vir passear por aqui, é bem-vindo. Tá bom. A gente mantém a distância, mascarado, e a Isso, gente está por aí buscando viver da melhor maneira, né? isso. Se Deus quiser, vai passar. Vai passar, assim, tudo passa. Muitíssimo obrigada a todos que estiveram conosco. Um grande abraço. E foi maravilhoso. Eu estou aqui, ó, bebendo minha aguinha, porque meu coração palpitou muito mesmo. Que bom. Beijo, querida. Um beijo para você. No próximo domingo teremos Fábio, de onde mesmo, Mara? Fábio de Onápolis, né? Um beijo para todos vocês. Feliz final de domingo, feliz semana, feliz tudo para todos nós. Abraços bem carinhosos. Beijos. Beijos. Seja, Mara. Amores da minha vida. Ah, pensei que tu já tinha saído. Não. Tem 11 ainda. Aqui, fecha aqui. Cadê? É.